Olá, gente, tudo bem? Bom, fui convidada então para falar com vocês hoje sobre a atuação do zootecnista em zoológicos. Meu nome é Tatiane Moreno, e é um prazer imenso estar aqui para falar para vocês sobre essa minha profissão, né, que eu escolhi aí há 10 anos atrás. E falar sobre zootecnista em zoológicos, para mim, é de uma imensa satisfação, né, por hoje eu estar trabalhando no zoológico e por ter decidido trabalhar com animais selvagens desde o início da minha carreira. Eu espero que depois que vocês virem essa palestra, vocês fiquem inspirados, né? Gostaria que outras pessoas tivessem esse mesmo contato dentro da zootecnia. Hoje em dia a gente ainda tem pouca disciplina, né, dentro do curso mesmo, mas eu tentei pincelar aqui para vocês algumas coisas do curso que a gente vê, as atribuições de meio legal, né, o que a gente pode fazer ou não, e quais são as principais atividades que são desenvolvidas hoje dentro de um zoológico, tá? Fique à vontade para posteriormente me mandar mensagem, me mandar e-mail, tá? Seja sobre qualquer assunto que vocês tiverem dúvida ou alguma curiosidade que ficar durante a palestra, tá? Então, primeiramente, né, o que é a zootecnia? A zootecnia, a definição que a gente pode dar a ela, é que ela é uma ciência que visa desenvolver e aprimorar as potencialidades dos animais domésticos e dos domesticáveis, bem como também dos silvestres, tá? E dos animais de companhia. Isso a gente pode fazer, né, para incrementar sua produção, para aprimorar a nutrição desses animais, para a seleção genética, para a sanidade e bem-estar desses animais todos. E aí que pode surgir, né, alguma pergunta para vocês: por que a gente cria animais silvestres no mundo ou no Brasil hoje, né? Qual é a importância disso e aonde que são os locais que a gente cria esses animais, ou aonde nós, zootecnistas, podemos atuar, né? Então a gente precisa saber, né, ou precisa lembrar que a fauna silvestre ela ainda é uma importante fonte de proteína animal, né, para muitos povos, principalmente para populações indígenas e rurícolas, né? Muitas vezes a fauna silvestre ela ainda é a subsistência dessas populações, né? E muitas vezes, mesmo sendo importante, mesmo tendo uma participação muito importante na dieta dessas pessoas, né, na sobrevivência dessas pessoas, ela é muito ignorada ainda por órgãos, né? A gente não tem grandes leis de proteção ambiental ou proteção a esses animais, né? O que prejudica também a manutenção deles e a preservação desses animais. Outro problema que a gente tem, né? A gente ainda tem a caça predatória associada à destruição dos hábitats, que causa a perda de fauna. Então a gente precisa criar esses animais ainda, né? Para subsidiar, né, a criação deles no ambiente natural, né? A gente tem animais silvestres que são criados para fins de companhia, isso aqui é uma cultura muito antiga, então tem muita gente que é contra ter animal silvestre como pet, mas tem muita gente que vai querer ter e vai procurar algum meio disso, então hoje a gente tem vários meios legais para fazer isso, mas continua ainda tendo, né, bastante expressivo aí os meios ilegais, mas a gente tem uma criação de animais silvestres para fins de companhia. E aí entra a parte do zoológico, que são os animais para fins de conservação e educação, né? Então, quem faz parte desses programas de conservação, educação e também até alguns tipos para criação de companhia, né? Então, são os zoológicos, os aquários e os criadores. A gente tem criador científico, a gente tem criador comercial, né? Que eu vou detalhar um pouquinho para vocês aqui nos próximos slides, né? Então, é por isso que a gente cria animais silvestres. A gente tem animal ainda que pessoas ainda que se alimentam desses animais. A gente tem a caça predatória, que é uma atividade esportiva ainda, né? Por mais que seja ilegal ainda, ela é tida como algo esportivo e cultural. Animais para fins de companhia e para fins de conservação. Aonde que esses animais estão inseridos? Então, dentro de uma instrução normativa, tá? A IN 169 de 2008 do IBAMA, ela elenca aqui 9 categorias de uso de fauna uso da fauna silvestre em cativeiro. Então, onde a gente pode encontrar animal silvestre em cativeiro?
né? Que tipo de estabelecimento? Então, a gente tem aqui o criador comercial, que é aquele criador que vai ter animais que vai reproduzir animais para fins de venda, seja para venda como pet, seja venda para estabelecimentos. A gente tem os criadores científicos para fins de pesquisa, tá? Que também pode fazer reprodução, e aí com o viés voltado para a pesquisa. A gente tem os criadores científicos para fins de conservação, né, que também pode fazer reprodução, mas aí ele tem um viés mais para conservação das espécies. A gente tem os mantenedores de fauna. Os mantenedores de fauna, ou muita gente agora tem chamado de santuário, mas santuário dentro da legislação não existe, tá? Geralmente esses santuários se encaixam nessa categoria aqui de mantenedor de fauna, então eles não podem reproduzir animais, eles não podem vender, a única coisa que eles podem fazer é manter esses animais, né? A gente também tem os jardins zoológicos e os aquários, que a gente pode, é o único local que tem visitação, né, que pode ter uma visitação ao público, né? Esses outros você pode conseguir visitas, mas são visitas técnicas, visitas em poucas pessoas e sempre guiada, né? Já o jardim zoológico e os aquários a gente tem visitação de público, aberta ao público, e aqui a gente também pode reproduzir, a gente pode fazer programas de conservação, né? O jardim zoológico pode fornecer animais para esses locais aqui. Esses locais também podem fazer troca com animais aqui do jardim zoológico, tá? Pode ter uma movimentação de animais aqui. A gente também tem os centros de triagem, né? Centros de triagem de animais silvestres, que são chamados CETAs. Geralmente, quem está nesses centros de triagem são aqueles que são resgatados, são animais apreendidos, né? Eles ficam nesse centro, e esse centro que vai dar a destinação dos animais futuramente, então ele que vai dizer se o animal ele vai para o jardim zoológico, se ele vai para o mantenedor de fauna, se ele vai para algum criadouro, né? Então parte daqui essa decisão. A gente também tem os centros de reabilitação, que é de animais silvestres, então geralmente esses locais aqui reabilitam os animais para soltura, então aqueles animais que têm condições, né, de serem reabilitados e voltarem para a natureza, eles ficam nesses centros de reabilitação, até ganhar essa possibilidade de voltar para a natureza novamente. A gente tem os estabelecimentos comerciais de fauna, então que vão vender animais, pode ser animais vivos, né, ou pode ser venda de subprodutos, então partes, né, carne, couro, enfim. E a gente tem os abatedouros também, ou as indústrias de beneficiamento de fauna, tá? Esses estabelecimentos aqui, eles só podem receber animais de um criador comercial. Tá? Tudo isso aqui para acontecer, dentro da legislação, né, precisa ter autorização e precisa estar categorizado, então. A gente tem uma série de leis para isso. E aí, definindo, então, o que é um zoológico, lá pela instrução normativa do IBAMA de 2015, né? O zoológico, ele é um empreendimento de pessoa jurídica que é constituído de uma coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em semi-liberdade e expostos à visitação pública. Essa visitação e esses animais estão lá, né? Por quê? Para atender as finalidades científicas, conservacionistas, educativas e socioculturais, né? Essa é a definição de um zoológico, segundo a instrução normativa aqui de 2015 do IBAMA. Então, aqui, gente, parece muito texto, mas só resumidamente, o que essa mesma instrução normativa fala que um zoológico precisa ter e o que nós, zootecnistas, podemos colaborar dentro desse plano, por exemplo, para você começar um zoológico, né? O que a legislação pede? Então, a gente precisa de um projeto técnico, né? Esse projeto técnico precisa ter planta baixa, precisa ter o memorial descritivo, como que serão as instalações, né? Isso a gente aprende durante o curso. Sistema de abrigo, de ninha, sistema contra fuga, o sistema de comedouros e bebedouros, então como cada animal, né, cada animal que você pretende ter no plantel, como cada um vai ser mantido, as dimensões dos recintos, todos os equipamentos que serão utilizados, o plantel que você pretende, tá? Plantel, entendam como plantel e plano de populações, ou quais animais que vão reproduzir, o que você pretende reproduzir, quantos animais você pretende ter no plantel daqui X anos, tá?
o sistema de marcação que será utilizado para cada tipo de indivíduo. Então, para réptil, você vai utilizar anilha, você vai utilizar sistema de marcação australiano, você vai utilizar microchip, tá? Então, tem que detalhar isso aqui. Plano de emergência para caso de fuga, as medidas higiênico-sanitárias, a dieta oferecida aos animais, tá? E de acordo com o seu hábito alimentar. Então, aqui entra uma parte bastante importante da zootecnia, né? Então, o IBAMA pede para que você relate, né, ou coloque dentro do seu plano aqui quais serão as dietas que serão oferecidas, quais serão as medidas de manejo de contenção, o controle e o planejamento reprodutivo, então, o que vocês vão fazer para manter essas populações ou não, cuidados neonatais, modelos de ficha de acompanhamento dos animais, então, tanto os procedimentos clínicos, cirúrgicos, necrópsia e nutricional, tá? Isso que é pedido em lei, quadro funcional pretendido, e, por fim, aqui, o estudo de viabilidade financeira. Então, com certeza, todas essas palavras aqui, para quem já começou o curso, já deve ter escutado, e quem ainda está na metade ou no início do curso vai escutar, eu garanto para vocês, tá? Ainda dentro dessa instrução, a instrução exige que o zoológico possua instalações adequadas e equipadas, destinadas ao preparo da alimentação natural, né, possuir um local adequado para a manutenção ou criação de organismos vivos, com finalidade de alimentação dos animais do plantel, então, assim, tem que ter um biotério, né, se for ter um biotério adequado, serviço permanente de tratadores devidamente treinados, né, e os programas de pesquisa, tá, visando conservação de espécies. Então, tudo isso tem que ser contemplado dentro de um zoológico, tá? E aí você pensa assim, na profissão do zootecnista, o que a gente está habilitado para fazer dentro da criação de produção animal, né? Então, isso aqui é só um resumo, né, do que a gente aprende durante o curso de zootecnia. Então, a gente aprende lá sobre as ciências exatas e as ciências aplicadas, sobre ciências ambientais, sobre ciências agronômicas, as ciências econômicas e sociais, nutrição e alimentação, produção animal e industrialização, genética, melhoramento, produção animal, higiene e profilaxia animal, morfologia e fisiologia animal. Então, assim, é um curso muito completo, né? E desde a primeira vez que eu fui fazer um estágio no zoológico, eu percebi que realmente quando eu fiz o meu primeiro estágio, eu estava na metade do curso, e um dos meus medos era justamente isso, né? Será que eu vou para um zoológico e eu vou saber o que acontece lá? Será que eu vou saber responder as perguntas que me fizerem? Será que eu vou estar realmente habilitado para isso? Né? Esse era um medo que a gente tinha. Por quê? Porque não são muitos zootecnistas que estão inseridos na área de animais silvestres, né? Pelo menos na minha época, nos anos anteriores, geralmente era um aluno por turma que tinha interesse em animais silvestres e que se dedicava a isso, né? Muitos ainda se perdiam no caminho, muitos só decidiam no final, mas, no geral, sempre foi muito mais escasso do que as outras áreas que a gente tem dentro da zootecnia. Então, a gente não tinha muitas referências, né, para saber se realmente o zootecnista em zoológico estava se dando bem, digamos assim. E o meu primeiro dia no estágio foi muito interessante, porque o biólogo responsável, né, saiu fazendo uma sabatina com todo mundo que estava iniciando o estágio naquele dia, e tudo que ele perguntou, tudo que ele falou, eu já tinha visto no curso, né, e eu saí desse estágio depois de um mês, né, aprendi muita coisa, foi um crescimento, assim, muito legal, foi um mês intensivo mesmo dentro do zoo, dentro dos bastidores do zoológico, né, porque aí a gente tem acesso a realmente tudo o que acontece. E eu lembro que no último dia, esse biólogo me perguntou, e aí, vai querer trabalhar com animal silvestre, vai querer trabalhar em zoológico? Tem certeza agora? Eu falei, cara, eu já tinha uma certeza, eu já sabia que eu queria trabalhar com animal silvestre, porque eu sabia que eu não queria trabalhar com animal de produção, e eu sabia que eu amava nutrição e eu amava zootecnia. E eu queria trabalhar com animais silvestres. E quando eu fui para lá e ele me perguntou isso, né, se eu tinha gostado, se eu tinha certeza, eu falei para ele, olha, eu não tinha uma incerteza sobre o que eu ia, sobre isso que eu ia fazer, né, sobre querer trabalhar em zoológico. Mas agora eu tenho mais certeza ainda. Então, a partir do momento que eu conheci o trabalho de outra forma, né, quando a gente vê realmente pelos bastidores, você vê que as coisas são muito diferentes do que você vê
ali durante o passeio, né? É um trabalho muito intenso. E quando eu vi minha carga horária assim, do curso de zootecnia, né? E eu vi o tanto que eu consegui colaborar dentro do zoológico, o quanto eu consegui entender, né, e aplicar tudo o que eu aprendi até aquele momento, tudo que eu teria aprendido, aplicar para as coisas do zoológico, muita coisa fez sentido. Então, esse medo, né, essa incerteza de que se o zootecnista estava habilitado realmente para trabalhar em zoológicos, né, caiu por terra, porque realmente nosso curso é muito, muito completo. E aí, então, o que o zootecnista faz dentro de um zoológico? Então, dentro daquilo, né, que a gente está habilitado para fazer com animais silvestres, animais domésticos e os animais de produção, envolvem basicamente, né, nutrição, bem-estar, seleção genética e a sanidade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotos, algumas imagens, e basicamente o que a gente faz dentro desse ambiente, tá? Então, aqui é a nutrição. Geralmente, a gente tem um setor de nutrição dentro do zoológico. Lembre-se que lá na instrução normativa pede que tenha um local adequado para a preparação das dietas. Então, o que a gente faz dentro de um setor de nutrição? O que a pessoa responsável pelo setor de nutrição deveria fazer? Então, geralmente, né, a gente faz uma constante avaliação e reformulação da dieta. Então, todo dia a gente tem que estar mexendo em alguma dieta, todo dia está chegando algum bicho diferente, todo dia tem algum problema diferente para resolver, né, em que envolve a reformulação de dietas. Então, diariamente isso acontece. A gente tem que fazer o planejamento de compras, então, tanto de ração, de fruta, de legumes, de suplemento, das carnes, tá? A gente tem que fazer um planejamento do quanto vai comprar e do quanto vai usar. Para quem trabalha em órgão público, esse planejamento ele é bem adiantado, a gente tem que fazer um planejamento aí um ano e meio antes de realizar essas compras, né? Então é um trabalho muito antecipado. A gente precisa também produzir alimentos, né? Sejam eles agrícolas ou de biotério. Então agrícolas envolve aí plantação, né? Plantação de capineira, amora, bananeira, enfim, alguns alimentos que a gente usa para alimentação, principalmente de animais ruminantes e daqueles que precisam de bastante fibra, ruminantes e herbívoros em geral, né? E a produção de alimentos de biotério envolve geralmente camundongos, porquinho da Índia, coelho, inseto, né, barata, tenebro, né? Tudo isso a gente precisa planejar também e produzir. Organização operacional do setor de nutrição. Então, como que esse setor de nutrição vai funcionar? Que hora essas dietas vão sair? Quem que vai trabalhar e fazer o quê? Né? De que forma que o pessoal vai estar organizado e distribuído dentro do setor de nutrição para que as coisas aconteçam nos horários estabelecidos. O treinamento e a capacitação dos cuidadores. Então, essa também é uma responsabilidade da pessoa que trabalha com a nutrição. Então, ela tem que instruir os tratadores, ela tem que ensinar como que deve ser feita a alimentação, que jeito que vai ser disponibilizado, que não pode misturar com a ração do outro, que se vem separado não é para juntar, né? A gente tem que realmente capacitar todos esses cuidadores para que se tenha um trabalho bastante unificado, né? Para que eles avisem se o animal não comeu. Por que é importante eles avisarem imediatamente, para que a gente possa fazer o acompanhamento, enfim, né, tem todo um trabalho com essas pessoas que estão ali no contato diário com os animais que a gente está ali formulando as dietas. E, além disso, ainda, né, a contribuição para projetos de pesquisa, principalmente que envolvem a nutrição e a alimentação, então a gente deve contribuir com isso, né, dentro do nosso conhecimento, dentro daquilo que a gente aprendeu, de que forma é que os projetos que vão ser iniciados, né, dentro do zoológico, que você pode auxiliar. E aqui, só para salientar uma coisa, que alimento, alimentação e nutrição são coisas diferentes. E por que é importante a gente saber disso? Quando a gente vai formular, então a gente vai pegar um programa, vai cadastrar os alimentos, tudo certinho, quantidade de proteína, quantidade de energia, quantidade de carboidrato, quantidade de lipídio, de minerais, enfim. Você vai cadastrar isso no programa, e aí você vai ter lá nas suas pesquisas quanto o animal, né? Digamos aqui que a gente está trabalhando com a zebra. Então, quanto que a zebra precisa de proteína, quanto que a
a zebra precisa de carboidrato. Você foi lá numa referência, né, buscou isso, calculou, e aí o programa lá te deu a quantidade de alimento que esse animal precisa ingerir no dia para atingir suas necessidades nutricionais. Então, você tem aqui os alimentos. A partir do momento que você faz a dieta, você vai disponibilizar essa dieta. Então, aqui tem 100% do que o animal precisa, né? Se ele ingerir tudo isso aqui, eu estou garantindo a nutrição do animal. Porém, quando a gente pensa em alimentação, a alimentação ela é apenas o ato de ingestão, né? Apenas, porém, extremamente importante, porque eu preciso garantir que tudo isso que está aqui, que esses 100% que eu coloquei aqui, serão ingeridos pelo animal, né? Não adianta eu ter uma dieta muito boa aqui e chegar aqui e o animal não comer, né? Então eu formulei lá uma dieta cheia de abóbora é maravilhoso, coloquei aqui e o animal não quis comer abóbora, deixou toda a abóbora de lado. E eu estava contando com essa abóbora, né? Então eu preciso garantir que o alimento seja ingerido pelo animal. E além disso, né, para garantir a nutrição, eu preciso que esse alimento seja ingerido e que ele seja absorvido pelo organismo, né? Não adianta eu colocar aqui um monte de nutriente que o animal não tem capacidade para digerir. Isso envolve conhecer o sistema gastrointestinal, envolve conhecer o hábito alimentar do bicho, para que aquele bicho foi feito, o que ele come na natureza, o que ele digere, o que eu vou disponibilizar para ele dentro do cativeiro, de forma que tudo aquilo que eu calculei aqui, então todas as vitaminas, minerais e macroelementos, sejam metabolizados aqui, né, e sejam absorvidos pelo animal. Como que a gente garante isso tudo? Né? Então, a gente precisa conhecer o hábito alimentar de cada indivíduo, né? Dentro aqui de um zoológico, a gente tem uma diversidade imensa de animais, uma diversidade imensa de hábito alimentar, a gente precisa conhecer a fisiologia digestiva de cada um, né? Cada um tem uma fisiologia diferente, cada um vai ter a sua particularidade, e a escolha dos alimentos e a quantidade, ela vai depender disso aqui, tá? De você conhecer o hábito, conhecer a fisiologia. E a apresentação da dieta também. Então, como que você vai definir tudo isso aqui a modo de garantir os alimentos, a alimentação e a nutrição de forma adequada? Então, a gente precisa estudar bastante cada espécie para pensar em tudo isso aqui, para escolher, para chegar aqui no final, né, e chegar no objetivo nosso, que é nutrir o animal, tá? Outra coisa que a gente precisa definir também é o manejo alimentar, tá? De que forma que esses animais vão comer? Que tipo de comedouro eles vão se alimentar? Como que eles conseguem se alimentar? Com qual frequência eles se alimentam na natureza? Com qual frequência eu consigo fazer dentro de um zoológico? Então, a gente sabe, por exemplo, que primatas, eles passam um longo período de tempo procurando comida, forrageando, né? Passam praticamente ali todo o período de manhã e tarde procurando alimento. E dentro dos zoológicos, ele não consegue fornecer alimento o dia inteiro para ele, né? Então, assim, tem zoológicos que fornecem uma vez, tem zoológicos que fornecem 2, 3, até 6 vezes, né? A gente tem pessoas que conseguem fazer isso dentro do zoo. Tem outros zoos que não conseguem ter essa rotina, né, de oferecer o alimento o tempo todo, ou várias vezes, em pequenas porções ao longo do dia. Então, a gente precisa também pensar como que vai ser essa frequência de modo a suprir as necessidades energéticas do animal, de nutrientes e psicológicas também, né? Então, aqui tem o exemplo de uma girafa, né? As girafas, no seu ambiente natural, ela tem um pescoço desse tamanho porque ela come na copa das árvores, né? Ela come folhas num ambiente muito alto. Então, não faz sentido, né? Não faz sentido do ponto de vista fisiológico do animal comer no chão, né? Então, para quem tem girafas, precisa pendurar o alimento lá em cima, precisa ter um comedouro alto, para que esse animal possa ingerir o alimento de forma adequada e de forma com que ele foi feito, né, digamos, para ingerir. Aqui a gente tem a foto de um leão comendo um frango. E aí vocês podem se perguntar, poxa, mas o leão não come frango na natureza, né? Muito menos sem pena, né? Todo limpinho e viscerado, né? Só que dentro dos zoológicos não tem como fornecer a alimentação que ele comeria no ambiente natural, né? O mesmo tipo de alimento que ele comeria no ambiente natural.
Então, aqui a gente garante que ele vai ingerir isso aqui, né, e que os nutrientes contidos nesse frango irão satisfazer as necessidades fisiológicas dele, né, as necessidades nutricionais. Então, aqui a gente está pensando nos nutrientes, né? Isso aqui não é um frango, isso aqui são nutrientes, né, que esse animal vai conseguir absorver. Ele é um carnívoro, ele vai conseguir absorver isso aqui, né? Não tem necessariamente o mesmo perfil de uma zebra, por exemplo, que poderia comer na natureza, mas é um perfil muito parecido e que funciona em cativeiro, que a gente consegue comprar, né? O mais importante também, como você consegue comprar. E aqui tem o exemplo dos pinguinzinhos, né? Tem uma pessoa aqui, um tratador, com baldinho de peixe, e ele está dando esses animais direto no bico, né? Então aqui são peixes congelados ou recém-abatidos, e aí ele alimenta cada animal aqui individualmente, né? Esse é o manejo de alimentação desse animal aqui, que foi escolhido dentro dessa instituição. Uma coisa que é importante também destacar, tá, é que a dieta natural, ela quase nunca é possível de ser reproduzida em cativeiro. Aqui a gente tem um exemplo do tamanduá, né? Então, o tamanduá, em vida livre, o que ele consome? Basicamente formiga e cupim, né? Ele tem uma língua imensa adaptada para isso, ele tem garras, né, para conseguir destruir o cupinzeiro e ingerir esses cupinhos aqui. E em cativeiro a gente não consegue produzir isso, né? É inviável você produzir essa quantidade de formiga e de cupim, tá? A gente não consegue ter um espaço para isso. O que a gente faz dentro de um zoológico para garantir que esse animal consuma alguma coisa? Então, lembre-se que o tamanduá não tem dente, né? Ele consome com essa língua, ele precisa pegar algo com essa língua, e é uma língua bastante pegajosa, para poder que ele coloca aqui dentro do cupinzeiro e consegue que as formigas grudem na língua dele, e ele leva para dentro da boca. Dentro do zoo, que a gente oferece é uma papa, né? Ou a maioria dos zoológicos ainda oferece uma papa. Então, essa papa é uma mistura, né, de ração, de água, né, ração geralmente de cachorro ou de gato, água, algumas folhas, alguns vegetais e beterraba, pedaço de carne, pode ser de frango, cozido, né? Isso aqui é tudo batido no liquidificador e vira uma papa, né? E o animal consome essa papa todos os dias, 2, 3 vezes por dia. O que é uma questão bastante curiosa, e o que aconteceu nesse último ano, né, de muito positivo para esses animais aqui. Então, pense primeiro que fazer essa papa é uma coisa que dá muito trabalho, né? A gente precisa de uma pessoa que fique ali pesando todos esses alimentos, misture tudo, a gente precisa de carne cozida, a gente precisa que fique no liquidificador industrial, que precisa de um liquidificador grande para fazer essa papa, né? São coisas que precisa bater bastante tempo, faz muita sujeira, é um alimento que fermenta muito rápido, e se precisar fermentar, se mudar qualquer coisa nessa dieta, esses animais são bastante sensíveis, então eles recusam mesmo, né? E além disso, os animais têm diarreia crônica, né? Geralmente tem diarreia crônica em cativeiro. Por quê? Porque falta, né? Muito provavelmente porque falta fibra na dieta, né? A gente não consegue atingir o nível de fibra que existe na formiga e no cupim, né? Basicamente vem aí da quitina, que é aquela carapaça do cupim e da formiga, né, presente nisso. E isso tem um fator bastante importante nas fezes, na consistência fecal desses animais, né? E em cativeiro a gente observa que muitos animais têm uma diarreia crônica, uma fezes mole, na verdade, né? Crônico. A gente não consegue fazer, mimetizar essa quitina, essa fibra na dieta desses animais. Então, recentemente, a gente teve aí o desenvolvimento por zootecnistas, né, de uma ração para tamanduá, uma ração específica para tamanduá. Então, ela serve tanto para tamanduá bandeira quanto para tamanduá mirim, né? Esse aqui é o aspecto da ração, então, uma ração peletizada, né? Aqui no Zoológico de Brasília, todos os tamanduás bandeiras já estão se alimentando nessa dieta, 100% dessa dieta, tá? E ela é resultado de muita pesquisa, né, de uma empresa que se prontificou a fazer isso, né, que foi durante um evento de nutrição de animais selvagens, né, isso foi
posto em questão, né, essa problemática do tamanduá, essa problemática das papas, e que a gente não conseguia atingir níveis nutricionais adequados, uma vez que eles tinham essas fezes bastante diferentes do que são as fezes de cativeiro, de vida livre, né, e uma empresa abraçou a ideia, e hoje ela desenvolveu essa ração já está disponível no mercado, né, ela já passou por fase de teste também, a gente recentemente foi feita uma pesquisa de mestrado junto com a Universidade Federal do Paraná, né, e em breve a gente vai poder publicar aí mais resultados dessa ração. É uma ração seca, a gente tirou todo o problema de se bater, por exemplo, a papa, que era uma coisa que demorava muito, né, pode substituir por uma ração, e a ração foi bem aceita para os animais. A transição pode ser um pouco lenta, né, alguns outros zoológicos estão demorando um pouco mais para conseguir fazer a transição, a gente precisa lembrar também que cada indivíduo é único, né, cada um vai ter uma resposta a isso, mas isso acho que é o caminho da nutrição de animais selvagens, a gente começar a ter rações mais específicas, e aqui eu controlo, né, aqui eu tenho 100% de certeza de tudo que tem, ou pelo menos quase 100% de certeza, uma vez que é feito em fábrica, né, e eu consigo adicionar aqui todos os itens nas quantidades corretas, tá? E aqui só um resuminho, né, de mais, aliás, um resumo não, de mais coisas que o zootecnista faz dentro do setor de nutrição. Então, a primeira coisa é que orientar o manejo alimentar e nutricional adequado para cada espécie, bem como o armazenamento e a qualidade dos insumos utilizados. A gente também precisa planejar, organizar, implementar, dirigir, controlar, supervisionar e avaliar a alimentação e a nutrição dos animais. A gente também pode formular, fabricar, realizar o balanceamento e controlar a quantidade das dietas para os animais silvestres, responsabilizando-se pela eficiência nutricional das fórmulas. Então, aqui entra aquela parte de nutrição, né? Então, a gente faz a formulação, fabrica o alimento e ainda precisa se responsabilizar pela eficiência, então, de quanto isso vai ser aproveitado pelo animal. Tratar também dos aspectos químicos, analíticos, bioquímicos, bromatológicos, microbiológicos aplicados à nutrição e alimentação, e dos aspectos técnicos e práticos nutricionais e alimentares de formulação de dietas e outros produtos alimentares para os animais. Bastante coisa. E, além disso, né, o controle higiênico-sanitário e a qualidade da água destinada aos animais. Não só da água, mas de todos os alimentos que são utilizados para esses animais, né? Isso aqui são mais algumas coisinhas, então, habilitações que a gente precisa fazer dentro de um setor de nutrição. Outra coisa que a gente pode desenvolver e vem desenvolvendo dentro dos zoológicos é o bem-estar. De que forma que a gente promove esse bem-estar dentro do zoológico? O que a gente faz dentro do zoológico para promover esse bem-estar? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de enriquecimento ambiental, né, uma coisa que hoje em dia está se tornando muito mais popular, mas alguns anos atrás isso não se falava, né, principalmente dentro de zoos, a gente não tinha muito essa questão. Hoje a gente já tem zoológicos que têm setores especiais, né, setores responsáveis para pensar no bem-estar e que passa o dia planejando enriquecimento ambiental, né, para os animais de cativeiro. Então, uma das pontes aqui do bem-estar, né, é a possibilidade dos animais expressarem comportamentos naturais. Então, obviamente que aqui, na natureza, o animal não vai encontrar uma cordinha dessa aqui, não vai encontrar um labirinto desse aqui, né, uma coisa mais lúdica, mas a gente pode oferecer em cativeiro, e a função é que ele procure, que ele explore, que ele tenha uma atividade diferente, né, durante o dia. E isso aqui é muito importante para o bem-estar e para o bem-estar psicológico do animal. Então, a gente pode fazer vários tipos de enriquecimento ambiental. Então, a gente tem sensoriais, a gente tem cognitivos, como esse aqui, a gente tem os alimentares. Então, os animais precisam pensar um pouquinho mais para buscar o alimento, né? Isso gasta tempo, isso deixa os animais menos ociosos. Então, isso é uma parte que a gente pensa que pode juntar, inclusive, a nutrição com essa parte de bem-estar. Então, de que forma que eu vou fornecer esses alimentos todos os dias para que esses alimentos promovam o bem-estar para o animal? Promover o bem-estar também não significa dar um monte de fruta e dar um monte de coisa que o animal gosta,
né? Então, aqui a gente tem que ter uma responsabilidade do que eu estou fornecendo para que isso não cause nenhum problema para o animal, tá? Mas uma das formas da gente fazer é enriquecer comedouros, é enriquecer a forma de fornecer os alimentos, variar os pontos de alimentação, né? Alguns benefícios que a gente pode fazer todos os dias, diariamente, aí com a alimentação. Aqui tem mais alguns exemplos de enriquecimento ambiental. Aqui, ó, são garrafinhas com pedacinhos de ração, né? Que tem, aí esses animais eles precisam virar a garrafinha para que essa ração caia aqui no chão, né? Esse aqui é um varalzinho de frutas e legumes, ó, para esse animal aqui. Então ele tem uma dificuldade maior para comer, né? E isso vai enriquecer, ele vai gastar um tempo para se alimentar. Os enriquecimentos podem ser sensoriais, então nem sempre precisam envolver a alimentação. Então a gente pode fornecer cordinhas, fornecer um escovão aqui para o animal passar, escoçar, a piscina de bolinhas, enfim. Tem uma imensidade de brinquedos e coisas que a gente pode fazer para enriquecer o ambiente desses animais. Uma das coisas que é bem famosa aqui também, ó, que é o fornecimento de sorvetes, né? Então a gente faz sorvetinhos de fruta, de legume, congela isso e fornece para os animais, geralmente em dias de mais calor, né? E tem uma interação bastante positiva com a maioria dos animais. Então, e é uma coisa muito simples, então precisa planejar a quantidade que vai, né? Então ter isso documentado, ter todos esses alimentos que são utilizados em enriquecimento precisa estar dentro da nutrição, precisa estar dentro do planejamento alimentar do animal, né? Isso aqui vai ser fornecido, então, de diferentes formas. Então, uma forma diferente de oferecer o alimento e que tem um ganho psicológico para o animal aqui bastante importante, tá? Uma outra coisa também que envolve o bem-estar é o condicionamento dos animais. Então, condicionamento ou treinamento animal, né? O que significa? Que o animal vai vir, vai fazer uma atividade, aquilo que você precisa, aquilo que você pedir, para isso ele vai ganhar uma recompensa depois. Então, ele faz a atividade e ganha uma recompensa. A maioria dos zoológicos trabalham assim, né? Com essa recompensa positiva. E isso tem sido feito com contato protegido, ou deveria sempre ser feito com contato protegido. A gente nunca pode esquecer que a gente está trabalhando com animais silvestres, né? E que o acidente, ele pode acontecer a qualquer momento, né? Se a gente pode ter um acidente com animal doméstico, um cachorro, gato nosso, que a gente tem há muito tempo, vocês imaginem com um animal silvestre que tem toda uma genética silvestre, né? Não é um animal pet. Então, o contato sempre tem que ser protegido, né, de forma a evitar acidentes. E isso é bom tanto para a pessoa que está fazendo isso, quanto para o animal, né? Ambos não correm risco de vida. Então, aqui é alguns zootecnistas trabalham com isso já, né? A maioria que eu vejo ainda são biólogos e veterinários, mas eu já conheci também zootecnistas que trabalham diretamente com o condicionamento animal. Então, aqui era essa semana que eu estava participando, né, de um condicionamento animal. Então, aqui embaixo tinha a bióloga, que é responsável por isso aqui no Zoo de Brasília. Então, ela estava fazendo alguns comandos aqui na parte de baixo do animal. A gente tinha um tratador aqui fazendo o papel da recompensa, né? Então, enquanto o animal estava realizando atividade, ele estava aqui ganhando alguma recompensa. E eu estava aqui nessa plataforma protegida. Então, vejam que a gente está protegido aqui por barra de aço, com acesso ao animal, então estava escovando o animal aqui. E, além disso, fazendo uma avaliação de perto, né? Então, a gente consegue, o principal fator do condicionamento é você trazer o animal para perto de você, sem precisar de anestesia, sem precisar de contenção física, né? É um trabalho voluntário do animal, então ele vem ali porque ele vai ganhar comida, porque ele vai ganhar uma recompensa que ele quer, mas ele permanece ali também porque ele quer, né? Isso facilita muito o manejo, né? Então, aqui eu consigo ter acesso a praticamente todas as partes do animal, fazer avaliação do pelo, por exemplo, avaliação do score corporal, né? Coisas que a gente precisa avaliar um pouco mais de perto. Para alguns animais a gente consegue fazer coleta de sangue, né? Dependendo do nível de treinamento que esse animal se encontra, a gente consegue manejar ele de várias formas. Tá? É um trabalho bastante interessante e super, super útil dentro
do trabalho com animais selvagens, né? Ó, aqui tem mais alguns exemplos de condicionamento. Então, aqui, ó, esse animal está condicionado a mostrar a patinha. Aqui, essa pessoa pode que você consiga fazer até coleta de sangue, tá? Avaliação das unhas, avaliação da pata, se precisar fazer algum curativo. Voluntariamente, o animal colocou a pata aqui, né? A pessoa fez o trabalho que precisaria com ele. E depois disso, ele ganha uma recompensa e ele vai voltar a repetir esses, ou pelo menos, né? A intenção é essa, que ele volte a repetir esses comportamentos sempre que necessário. Tá? E aqui a pesagem de um tamanduá, né? Então, dentro do cambiamento, foi colocada uma balança de plataforma. A gente chamou o animal com alimento, então aqui ele está consumindo a ração, e ao mesmo tempo se pesando. Né? Então, sem contenção física, sem precisar colocar dentro de uma caixa, sem estresse, o animal veio, subiu, fez a pesagem, terminou a comida, ele foi embora, e a gente retirou a balança e deu tudo certo, né? Sem nenhuma grande interferência na rotina do animal, e a gente tem a pesagem rotineira, podendo ser realizada rotineiramente com a cooperação desse indivíduo. Né? Outra coisa que entra no bem-estar e no condicionamento, aí a gente tem algumas atividades de falcoaria também, que são realizadas dentro do zoológico. Aqui a gente tem um exemplo da Cherokee. A Cherokee é uma águia chilena, tá? Ela é jovem ainda ela vai trocar coloração. É um animal bastante grande e que, infelizmente, né, ele era de vida livre, é um animal de vida livre, levou um tiro na asa. Né? Os veterinários conseguiram recuperar o animal, né? Então, foi feita cirurgia, enfim, mas devido à lesão que ele teve na asa, ele não consegue mais voar. Né? Então, é um animal que que vai precisar ficar no zoológico, né, num setor em cativeiro, para o resto da vida. Né? Ele não tem como retornar para a natureza, porque ele não consegue voar. Né? Uma ave precisa voar. Então, para melhorar o bem-estar dessa ave, o que tem sido feito com ela, né? Então, a gente faz atividades de falcoaria todos os dias com ela. Né? Então, ela fica aqui atrelada, e na hora da alimentação, né, o biólogo aqui que está responsável por isso, chama ela na luva, faz a alimentação dela na luva, ela já sabe dar pequenos saltos, né, sabe dar esses pequenos voos, ela consegue tomar sol lá fora tranquilamente, então ela fica na luva tranquilamente, né, e para o bem-estar dessa ave é bastante importante. Então, por mais que ela não volte a voar, ela vai ter esse contato e ainda vai servir para que outras pessoas, né, como um embaixador, né, da problemática que foi a vida dela, que é levar um tiro, foi o tiro de um fazendeiro, então isso é bastante comum também, né, as pessoas têm medo que o bicho vai comer seus animais, vai lá e dá um tiro, ou na esportiva mesmo, né, e infelizmente esse animal não tem como retornar para a natureza, então isso também serve de exemplo para outras pessoas. Então a ideia também seria esse animal dentro das visitações, né, das visitações guiadas que a gente tem no zoo, explicar sobre a história dela, a importância dela. É um animal que chama bastante atenção, principalmente pelo tamanho, né, e essa atividade enriquece bastante também o psicológico desse animal, né. E aí outro ponto que a gente tem dentro de zoos, né, é a seleção genética dentro da zootecnia. É a seleção genética. E aqui dentro do zoológico, né, a seleção genética ela é bastante diferente, por exemplo, do que a seleção genética que a gente faz para a produção. Então, quando a gente pensa em seleção genética lá na faculdade, a gente pensa para a produção um animal que vai produzir mais leite, um animal que vai produzir mais carne, um animal que vai produzir mais filhotes, né? Só que quando a gente pensa para o lado da conservação, isso é diferente, porque a gente não quer que o animal produza mais leite, a gente não quer um animal que produza carne dentro de um zoológico. A gente quer que o animal se reproduza, que o animal tenha longevidade, que o animal tenha uma população viável, quando, né, dentro dos programas aí de reprodução, que se tenham animais viáveis para reprodução. Então, esse trabalho de seleção genética ele é um pouco diferente daquilo que a gente vê dentro da zootecnia, né, dentro dos animais de produção. Alguns princípios podem ser os mesmos, a gente consegue aplicar bastante coisa, né, mas a maioria é diferente. E aqui, por que eu estou falando de seleção genética, qual que é a importância, por exemplo, desse gráfico? Tá? A gente está vivendo
né? Não sei se vocês têm acompanhado aí os noticiários, né? A gente está vivendo a sexta extinção dos animais, né? A extinção dos animais, ela é um processo biológico natural, acontece de tempos em tempos, mas o que a gente está vivendo hoje não é normal, né? A extinção em massa que a gente está vivendo hoje, ela está muito mais acelerada, né? Então, aqui tem, por exemplo, como que a extinção ia estar ocorrendo dentro da curva natural, né, que já aconteceu em outros anos, e como ela está acontecendo. Então, a gente vê aqui que a gente tem uma perda muito maior de mamíferos, de aves, de vertebrados de forma geral, né, do que deveria. Né? Então, a gente teve aqui um boom de extinção, né, e isso aqui só tende a piorar. Então, se a gente continuar fazendo com que esses animais percam seus hábitats, se a gente continuar com as queimadas, se a gente continuar com o desmatamento, isso aqui é exponencial, né? Só vai continuar crescendo, quando na verdade deveria estar aqui. Né? E aí a gente tem que pensar numa seleção genética para garantir que isso aqui pare de crescer, né? Pare de se manter aqui e fique mais estável. Então a gente precisa de populações viáveis dentro de um cativeiro para que esses animais aqui tenham a possibilidade de continuar existindo durante os próximos anos e que as futuras gerações também tenham, né, acesso a esses animais ou possam ter acesso a toda a biodiversidade que a gente possui no planeta hoje. Por que isso acontece? Além da destruição de habitats, né, a gente ainda tem o tráfico de animais bastante expressivo no mundo, né, então aqui ele é considerado o terceiro maior do mundo, isso aqui há muito tempo, ele só perde para o tráfico de armas e de drogas, né, essas são as condições, por exemplo, que os animais são traficados. Todos os dias, para quem acompanha as setas aí, quem tiver curiosidade, acompanha aí os setas, alguns setas das redes sociais, todos os dias eles estão postando apreensão, e são apreensões desse nível aqui, tá? Absurdas, uma quantidade de animal absurda, o jeito de transportar absurdo, né? Então a gente, associado à sexta extinção, que nós seres humanos estamos provocando, a gente tem o tráfico de animais, né? Aqui é o tipo de animal, por exemplo, que está no zoológico hoje, né? Isso aqui era de uma pessoa, isso aqui é um animal vindo do tráfico, provavelmente, né? E que sofreu situações de maus tratos. Esse animal foi apreendido e hoje ele vive aqui no zoológico de Brasília, tá? Então, só para vocês terem uma noção da situação, o animal teve as patas amputadas, né? E vivia numa corrente. Fizeram um furo aqui no casco, ela vivia numa corrente e ainda teve as mãozinhas aqui amputadas. Tá? Provavelmente vocês devem ter visto também dentro das mídias aí, né, uma das últimas apreensões que a gente teve de animais peçonhentos, que teve uma repercussão bastante grande, né? Então, vocês imaginem se as pessoas estão traficando esse tipo de animal que é extremamente perigoso, que não tem soro, né? A danagem da levar sorte que tinha uma dose disponível, né? Mas esse animal aqui, por exemplo, que é mais venenoso ainda do que o anage, não tem soro, né? Esse animal estava dentro da casa de uma pessoa. Então, a gente ainda tem muita gente sem noção, e com certeza para essas duas que foram encontradas aqui, né, em Brasília, com certeza tem outras muitas espalhadas no Brasil. As pessoas ainda são muito sem noção. A gente ainda tem animais em zoos resgatados de circo, então não tem muito tempo, né, que os animais em circos foram proibidos. Né, e uma das situações do circo era essa aqui. Né, esse aqui é um animal que foi apreendido do circo. Essas eram as condições que ele se encontrava. Né, eu não vou nem comentar, que eu acho que as próprias imagens falam por si só. Então, essas eram as condições desse animal nesse circo. Esse aqui era um outro animal que vivia nesse mesmo circo, né, um elefante africano. Então, percebam que ele estava acorrentado, vivia acorrentado aqui nesse ambiente. Um animal africano, então ele é um elefante maior que o asiático, ele tem atividade noturna, é um animal que ficava preso. Essa foto está meio desconfigurada, ela ficou ruim, mas é um animal que estava bem magro, tá? Para o tamanho dele, ele estava magro. E aqui era uma girafa que tinha também nesse mesmo circo. Né? Todos esses animais foram apreendidos. Então, aqui percebam que eu tinha falado para vocês da questão dos comedouros, né? Um animal que come lá em cima, no topo,
vivia embaixo desse toldo que ele não conseguia nem esticar o pescoço, né? Literalmente, tem 2 girafas aqui, elas não conseguiam esticar o pescoço. E essa aqui era a vida desses animais, tá? Durante muito tempo, eles viveram nessas condições e rodando o Brasil. Aqui, ó, aqui tem um hipopótamo, acreditem, né? O hipopótamo vivia nesse local aqui, extremamente sujo, né? E aqui foi uma das declarações que eu encontrei do dono desse circo, né? E quando os animais foram apreendidos, ele pediu, né, que que os animais fossem para o zoológico de Brasília e que ele queria um acordo por escrito que os animais que eles teriam um bem-estar, tá? Então, assim, aí vocês veem essas imagens, imagina assim, uma pessoa dessa, né, mantendo os animais nessas condições, realmente estava preocupado com o bem-estar dele. Né? O que é bem-estar para esse cara? Felizmente, né, esses animais foram para o Zoológico de Brasília, permanecem lá. Né? Atualmente, essas são as atuais condições. A gente não consegue recuperar 100% desses animais. Então, por exemplo, o Thor, que é um rinoceronte, ele tem um problema crônico no olho. Né? Então, vocês viram na foto anterior que ele tinha um problema. Então, todos os dias os veterinários fazem curativo e passam remédio no olho desse animal, né? Através do condicionamento. Então, ele é chamado também para um local que ele fica fechadinho, né? O pessoal tem acesso ao olho, enquanto está fazendo o curativo, o tratador está alimentando ele, faz o processo do condicionamento ali, de recompensa, e todos os dias ele precisa de um tratamento para o resto da vida. Né? Todos os dias o olho dele precisa de medicação. Aqui o elefante africano, tá? Ele chegou em condição muito magra. Hoje se vocês compararem ele com outro elefante africano que a gente tem, ele ainda é magro. Né? A gente não consegue recuperar toda a massa muscular que ele deveria ter ganhado no período em que ele estava em fase de crescimento. Ele dá uma melhorada, né? A gente consegue fazer esse animal ganhar um pouco mais de peso, mas não da mesma forma que um outro que foi criado adequadamente desde pequeno. Tá? Mas hoje eles vivem em melhores condições, né? E aqui as girafas e o hipopótamo. Tá? Então, aqui também é importante salientar que muitos desses animais que a gente tem hoje em cativeiro, muitos dos animais silvestres, eles só existem porque eles estão sendo criados em cativeiro. Né? A exemplo aí da ararinha azul, a gente já não tem esse animal na natureza, a gente só tem esse animal em cativeiro. E se um dia ele voltar para a natureza, vai ser porque ele foi reproduzido em cativeiro. Né? Foram escolhidos animais para fazer uma população viável para que ela volte a fazer parte aí da fauna, né? Da fauna brasileira, enfim, de qualquer outra fauna que a gente possa estar contribuindo com a seleção desses animais em cativeiro. Tá? Quando a gente pensa lá em seleção genética, a gente precisa pensar na conservação desses recursos genéticos. Né? Por quê? Porque é uma alternativa para a gente diminuir essa perda desses animais, né? Seja devido à degradação ambiental, devido à caça, devido ao tráfico. Tá? Então, essa é uma das formas que a gente tem. E as estratégias, elas devem ser in situ, ou seja, no local onde esses animais vivem, e também ex situ. Então, eu preciso reproduzir animais em cativeiro? Ok. Eu preciso ter populações viáveis em cativeiro, viáveis geneticamente, né, que vão produzir descendentes férteis, que não vão ter problema nenhum genético, né, garantir essa variabilidade genética em cativeiro, mas eu também preciso preservar o local onde eles vivem, né, in situ. Então, onde eles vivem, que locais que ele vive, onde que eu vou colocar essa população que eu estou produzindo aqui, né, que eu estou reproduzindo aqui no meu zoológico, no meu criatório. Ele vai ter a oportunidade de voltar para a natureza desse jeito degradado, ou eu vou conseguir colocar ele numa mata, num local mais adequado, né? Preservar esse local em si. Para que a gente, fazendo essas duas coisas, né, essas estratégias, para que sejam mantidas as populações que ainda existem no nosso meio ambiente. Tá? Lembrando aqui também que todo esse sucesso desses programas conservacionistas ou de criatórios comerciais, tá? Seja da reprodução desses animais, seja da manutenção em cativeiro em si, a gente tem uma pirâmide, né? E a nutrição, que a gente falou lá no começo, ela é a base dessa pirâmide. Então, a nutrição adequada, uma pessoa que faça uma formulação adequada, que conheça
e saiba fazer isso, né, é o que garante aqui que os animais terão reprodução, né, que eles vão se reproduzir, que eles vão ter uma longevidade adequada dentro do cativeiro, que eles vão ter uma imunidade, então vão apresentar menos problemas, né? Isso tudo aqui, a base da pirâmide, é a nutrição adequada, basicamente. Tá? E o último ponto, que é a sanidade. Né? O que é a sanidade? É um conjunto de condições que conduzem ao bem-estar. Né? Então, são eles que conduzem ao bem-estar, à saúde, à higiene e à salubridade. Então, de que forma que a gente faz isso? Nós, os tecnistas, não medicamos, mas a gente pode fornecer um ambiente saudável. A gente sabe fornecer um ambiente higiênico, né? E salubre para os animais. A gente deve fazer isso, né? Então, aqui, ó, são alguns exemplos. Como que a gente faz isso? Como que é a sanidade dentro de um zoo? Então, é servir os alimentos de forma adequada, dentro de uma bandeja adequada, dentro de um comedor adequado para a espécie, né, que o animal tenha acesso, que o animal não defeque dentro, enfim, que não tenha outros animais sinantrópicos que vão se aproveitar dessa dieta. Fazer os cuidados veterinários, né, a partir aqui do condicionamento, a gente consegue avaliar dente, a gente consegue avaliar a boca. Então, assim, fazer o condicionamento, utilizando os alimentos, a gente consegue fazer avaliações. Os animais ficam melhores sozinhos ou eles são animais gregários? Então, o que eu vou fazer para garantir que esses animais tenham esse bem-estar, tenham essa condição sanitária, né, adequadamente? A higiene da cozinha e o armazenamento correto dos alimentos também é imprescindível para a gente fornecer isso tudo, né? Então, aqui é a cozinha modelo aqui do Parque das Aves, né? Então, vejam as bancadas todas de inox, a questão do estoque, como que eu vou armazenar esses alimentos, né? De que forma que eu vou garantir que aqui não vai ter invasor, que não vai ter roedor, que não vai ter barata, enfim, eu preciso cuidar de tudo isso, né? Então, as vasilhas fechadinhas, né? Preciso garantir que esses alimentos que serão utilizados para os animais sejam guardados de forma higiênica e sejam manipulados de forma higiênica também, né? A gente ainda tem uma ideia muito errada, e isso, assim, eu estou diariamente escutando, de que a gente ganha, de que a alimentação dos animais é vinda por doação, de que a gente usa resto de alimento, né? Quando, na verdade, não. Aqui tem um exemplo claro, né? Olha esses pacotes de ração, isso aqui não é doação, isso aqui é compra, e isso aqui envolve muito dinheiro, né? Os alimentos, hortifruti, carne, a gente compra da mesma forma que o mercado compra para nós seres humanos. Então, a gente compra carne inspecionada, com selo, né, CIF, sim, enfim. A gente compra hortifruti do Ceasa, né, a mesma qualidade que a gente tem para seres humanos. Né? A gente precisa garantir essa qualidade e a gente garante isso quando a gente faz um contrato com a empresa, né? Tem muita gente que pensa que vai fornecer para o zoológico, vai fornecer um monte de fruto estragado, um monte de porcaria. E não é assim. Né? A gente precisa garantir a qualidade desses alimentos também, tá? Então, aqui, ó, qualidade dos alimentos e a dieta formulada. Então, eu tenho que orientar as pessoas, que eu tenho que pesar, que isso aqui tem que ser certinho, né, que tem que seguir a quantidade que foi colocada no quadro, né, manipular os alimentos com luva, com touca, né, da forma correta, para que a gente não tenha nenhum problema de contaminação aqui dentro da nutrição, né, para que esse tipo de cena aqui se repita, né, se repita cada vez mais. Então, isso aqui são espécies ameaçadas, né, que estão se reproduzindo dentro de um cativeiro e que futuramente, né, a gente espera poder devolver esses animais de forma viável para a natureza, né, e que eles continuem perpetuando a espécie, né. Então, aqui a gente tem, ó, que são os sauins e os bugiozinhos, né. Então, aqui tem filhotinho, aqui tem outro filhotinho, essa aqui também está carregando um filhotinho aqui, tem um outro aqui, né. Então, essas são as cenas que a gente quer ver, né, que a gente tem muita expectativa. E o animal só vai reproduzir se ele estiver bem, se ele estiver com o ambiente adequado, se ele estiver com a nutrição adequada, se ele estiver se sentindo bem, não se estiver se sentindo ameaçado, se o ambiente estiver adequado, então, a ambientação do recinto, se ele estiver confortável, né? São vários pontos, né? A reprodução é o auge dentro do zoológico do animal, né? Quando a espécie se reproduz.
para a gente é uma alegria muito grande. Então, é isso que a gente espera conseguir para todas essas espécies ameaçadas que cada zoológico, dentro das suas possibilidades, trabalha. Tá? Então, já terminando aqui, eu queria deixar meu agradecimento. Aqui tem gente que é veterinária aqui no meio, mas a maioria é zootecnista, né? Esse aqui foi durante um evento que a gente realizou em 2018, que foi o workshop de animais selvagens. Foi feito lá em Curitiba, uma parceria com a ASAB e com a Universidade Federal do Paraná, né? E a gente discutiu muita coisa. Aqui a gente reuniu muitos zootecnistas selvagens do Brasil e que para mim são grandes influências, né? E que me ajudam até hoje na minha trajetória. Então, aqui fica o meu agradecimento especial para essas pessoas, né? Agradecimento por existirem, por compartilharem sempre seus conhecimentos, né? Da mesma forma que eles compartilharam muito comigo, que ainda a gente compartilha, a gente ainda tem uma troca muito grande, né? Uma equipe que a gente se comunica bastante, né? Eu espero que essas pessoas também inspirem vocês, né? Enfim, né? São pessoas que eu admiro bastante, que estão aí na luta pelos animais selvagens, né? Dentro de zoológicos, dentro do IBAMA, dentro, enfim, né? Do órgão que cada um escolheu trabalhar. Tá? Aqui fica meu contato também, tá, gente? Vocês fiquem à vontade. Espero que tenham gostado da palestra. Esse aqui é o Pepino, tá? É uma antinha que nasceu aqui tem 2 meses, comendo flor, né? Então já tá, além do leitinho da mãe, ele já come ração, né? Uma ração para potros, já come algum capinzinho, come alguns legumes e florzinha. Também ele gosta. Então fiquem à vontade, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem, né, o espaço desse evento. Né? Queria aqui agradecer também à comissão organizadora, né? E fiquem à vontade para entrar em contato, para mandar suas dúvidas, perguntar de estágio, enfim, tá? Fico à disposição de vocês. Muito obrigada.